Estamos com um convidado do episódio 6 maravilhoso. Ele é super talentoso. Com vocês, Felipe Dias. Como é que você tá, Felipe? Olá, galera. Boa noite. Estou muito bem, muito feliz poder ter tido a oportunidade de participar com vocês, sem sombra de dúvida. Amém. Nós que agradecemos a sua presença, viu? Gente, ele é cantor, ele é professor e é escritor. O que você faz com uma pessoa dessa, multitalentosa, né? Felipe, começa falando a sua história pra gente. Vai. Lá no início. Vamos voltar. Autobiografia. Isso aí. Então, Felipe, tenho 39 anos, sou natural de Vila Velha, essa terra maravilhosa, sou cristão. Amém. Cristão de berço. Perfeito. Filho primogênito. Também. Cresci num lar cristão. E, poxa, contar a minha trajetória, eu acho que, como a gente conversou, uma história de superação, uma história de milagres, pelo que Deus tem feito pela minha vida. Cresci num lar muito humilde, pessoas muito simples, meu pai, minha mãe, Dona Vilma, seu Assir. E cresci num lar muito humilde, a gente aprendeu muito com a vida. Perfeito. Acho que a vida judiou um pouco da gente, alguns obstáculos, alguns atravessamentos. Mas ela também ensinou muito pra gente. Amém. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos. Minha esposa Patrícia, pessoa maravilhosa, quase 18 anos juntos. E, enfim, tô aqui, professor, poeta, escritor, cantor, para a honra e glória de Deus. Amém. Multitalentos para a honra e glória do Senhor. 18 anos de casada, fala pra mim. 18 anos. Conta essa de história convivência. pra mim. Qual Pois que é? é. Fala pra gente assim, um segredo, uma palavra que faz com que a pessoa, assim, se impulsione a permanecer 18 anos, a mais, né? Um segredo, assim, uma palavra, pessoal. Compromisso. Compromisso. Perfeito. Compromisso. Seria a palavra que descreveria, né? Esqueci um gênero que descritor, acho que ideal. É o compromisso, que envolve o respeito, acima de qualquer coisa, o amor. Mas o compromisso, eu acho que resume melhor Essa palavra. o segredo do sucesso, da permanência, da convivência. Que lindo, né? É a decisão, né? Sem É a decisão de você querer estar com aquela pessoa. Sem Perfeito. Conta pra gente o início da sua trajetória, com a sua caminhada com Deus. No ministério, na igreja. Claro, nossa, é tanta coisa. Vamos lá. Eu nasci num lar cristão, sou fruto de um lar cristão. Sou muito grato a Deus por isso. Isso é uma imensa oportunidade. Os meus pais foram quem me educaram no caminho. A minha mãe, muito talentosa, uma mulher muito dedicada, a Vilma, né, Dona Vilma. Pessoa nova ainda, minha mãe muito nova, muito jovem. Me teve muito jovem também. E, cara, cresci num lar onde via meu pai tocando, louvando, ministrando, louvando na igreja, né? Aquilo me deixava muito entusiasmado. Então, você era uma criança bem envolvida, né? Muito, literalmente. Seus pais envolviam vocês ali no ministério, no louvor. Imagino que sempre, na arte em geral, né? Sempre, num todo. Perfeito. E por ser o mais velho, né? Primogênito. Era incumbido de maiores responsabilidades. Perfeito. Eu entendo isso. Falamos a mesma língua. Eu entendo isso, Daniel. Cara, lembro que meu pai, ele sempre me incumbia, né? Jogava responsabilidade para mim, nos cultos de ministração de louvores, eu era o responsável para estar tomando a dianteira ali. Eu falo porque tinha o meu irmão Felício, que também é músico, por sinal. Perfeito. Mora fora, não mora aqui, mora fora do país. Pessoa maravilhosa. E a gente cresceu, diferente de quase 4 anos. E meu pai ensaiava com a gente, e eu e meu irmão, né? E a gente apresentava. Ele tocava, eu cantava, meu irmão ia seguindo atrás, um pouquinho menor. Era fantástico, era muito gostoso. O que eu mais gostava e ainda gosto de fazer na igreja em si é o Ministério da Música, desenvolver o Ministério da Música. É o que age no seu coração. Muito é o chamado. Você falou a palavra-chave, é o chamado, porque Deus, ele me levantou para esse ministério. Aleluia. E a música, ela me trouxe assim muitas oportunidades. Depois a gente fala um pouquinho sobre o livro, mas o livro que a gente está publicando logo mais, talvez daqui a um mês, um Diário de Milagres, ele conta um pouco essa história, essa trajetória inicial minha, esse primeiro contato com a música. Perfeito. Meu pai me trouxe essa herança, esse legado, e acabei amadurecendo,
com uma certa maturidade, entendi que era um chamado de Deus. Amém. E esse sempre foi e sempre será o meu ministério. Perfeito. O foco é ganhar almas para Cristo através da música. Amém, amém. E a gente desenvolve um ministério de quase 20 anos através da música. Participei do grupo Quarteto de Inspiração por quase 17 anos. E isso é herança lá do passado. E a gente desenvolveu esse ministério. E, cara, eu respiro música. A música faz parte da minha vida. Mesmo sendo professor, eu levo a música para a educação, por incrível que pareça. Eu ia perguntar isso agora. É uma forma de abordar. Como você era uma criança que se envolvia, e acredito também que os seus pais introduziam isso em você. Então, acredito que já tinham uma didática musical. Sim, já estava na veia. Exatamente. A veia musical. Perfeitamente, perfeitamente. E aí, lógico, uma criança envolvida, um adolescente envolvido, um jovem, um adulto envolvido. E hoje você, como você falou que respira, você então leva e manifesta no seu trabalho como professor e dentro da sua casa. Literalmente, na sua família. sem dúvida. Conta um pouquinho no seu trabalho, como é que você envolve as crianças. Então, no trabalho, eu tenho a fama de o professor cantor chegou. Mas como eu sou poeta, trabalho em literatura de cordel e tá muito, assim, coligado à música. Perfeito. Então, a gente procura trabalhar a literatura, né? Não só escrita, mas de forma musical. E há pouco tempo a gente fez uma música, né? Escrevi a letra, um amigo, produtor, músico, maestro, ele fez a música, que é o Brincando com as Palavras, e foi um sucesso total. As escolas que trabalhei nos 2 municípios, né? Aderiram, acharam o máximo e, cara, Deus é fantástico. Amém, amém. Fantástico porque é uma forma de você trabalhar com os meninos que têm dificuldade com a leitura, né? No processo de alfabetização, né? E letramento. Embora eu leciono com turmas maiores, né, 5º ano do ensino fundamental 1, mas tem aqueles que ainda não são alfabetizados, ou melhor, letrados. Perfeito. E a música entra como uma ferramenta propícia para trabalhar o letramento com esses alunos que têm a dificuldade na interpretação, né? Entendi. Da interpretação ela textual. Ali, né? Auxilia ela é um muito. apoio, é uma extensão do seu Justamente. do seu braço, né? Então, assim, é uma ferramenta pedagógica. Então, assim, a música, você usa a música para tudo, não tem jeito. Então, a gente está sempre trabalhando com música. O retorno deles é maravilhoso. Não, acredito tá que eles devem louco. gostar Gente, bastante. maravilhosamente, assim, o trabalho flui muito bem. Nossa, muito bom. E é muito gostoso, né? A melodia é algo, assim, sobrenatural, fenomenal. E dentro da família, como é que é essa inserção com seus filhos? Muito gostoso, né? Tenho 2 filhos, o Igor, né? Que vai estar assistindo a gente logo. Amém. Logo mais. E a pequena Eloá com 1 aninho. Cara, os 2... Pra você ter ideia, a Eloá, que tem 1 aninho, ela pega a flauta dela, que a gente já começa a trabalhar, gosta ali, de inserir para desenvolver essa maturidade musical. Perfeito. A Eloá, com 1 aninho, ela já toca a flauta e na hora que a gente vai ministrar o culto lá, né, fazer o culto familiar, os 2 já sentam, meu filho já pega o caderninho do louvor e, papai, vamos cantar essa e... Então você vê que a influência é muito grande, né? É isso que eu ia falar agora. No caso ali, a sua didática com eles... Chega Exatamente. no ponto que eles até sentem falta, se não tiver, te cobram, né? Com certeza. Papai, vamos cantar. Cadê? Tá faltando a música. Então, assim, é muito gostoso. Nossa, perfeito. Música, isso é interessante para vocês que estão nos assistindo agora, porque olha a importância de você inserir a criança no evangelho, dentro do ministério. E o lindo que você deixa à vontade, né? Você traz, posso dizer, vários temas, né? E aí as crianças elas vão se encontrando, né? Então você traz uma saudação ou então um louvor e você deixa com que a criança se interaja ali e manifeste. Olha que interessante, você que está nos assistindo agora, que você possa inserir isso dentro da sua casa, que você possa manifestar mesmo os talentos dos seus filhos, os talentos, né, do seu companheiro, da sua companheira, para que eles possam frutificar dentro do ministério. Porque a igreja é uma grande família, né? Nós temos várias famílias funcionais, né, que operam ali. Imagina se você não ensina a sua criança, né? Se você não ministra sobre ela, né, esse conhecimento. Então, maravilhoso. Você falou que tem uma história de milagre com a Eloá, não é isso? A pequena Eloá. Conta pra gente aí. Ela fez no último dia 11... Fez 1 aninho de vida, né? A Eloá, ela foi um milagre. A Eloá, ela não foi, assim, aquele bebê planejado, na verdade. Aconteceu, a esposa engravidou, teve uma gestação maravilhosa. A gente fez todo o acompanhamento, toda aquela fase do pré-natal. E Patrícia, minha esposa, né? Ela uma mulher muito forte, não é de se queixar de nada. Se alimenta muito bem, cuida da saúde, pratica esportes. Então, assim, uma gestação perfeita. Ok.
resumindo a história, no dia que a gente foi para o trabalho de parto, a Eloá demorou um pouquinho, a gente foi... Chegamos umas 6 horas antes do parto mesmo, acho que à noite. E Patrícia veio ter Eloá mais ou menos 2 horas da madrugada. Pouco mais de 7 horas depois. A gente acompanhou o parto. E, camarada, que situação, que condição terrível. Não desejo para ninguém, mas Deus sabe de todas as coisas. A Eloá foi acompanhada, minha esposa tem muita dificuldade com dilatação. Isso aí é comum em muitas mulheres. Ok, perfeito. Tanto é que o primeiro parto dela foi cesárea, do Igor, né? Filho que hoje já fez 8 anos, né? Quase 9 anos. Mas Eloá a gente tentou normal. A gente queria normal. Então os médicos impulsionaram, foram medicando ela. E lá para 2 horas da manhã, 2h30, foi 2h40 ela nasceu, né? Nasce a Eloá, um bebê muito linda. Participei do parto. Tive o privilégio de pegar minha filha na mão. Assim que ela deu à luz, né? A Patrícia deu à luz. João, percebi que a neném não chorava. E na sala são várias meninas, né? Okay. E a gente vê os nenéns nascendo, equipe de enfermagem, todo amparado, médica, responsável pelo parto. E eu me recordo que a Eloá nasceu, mas ela não chorou. E eu percebi, a esposa estava meia cansada, né? E ela não percebeu muito aquele momento difícil, muito esforço, mas eu percebi. E os médicos perceberam. Foi quando pegaram a Eloá e tiraram do braço da mãe e viram que ela não chorou, estava muito roxa, muito pálida. E levantaram, lembro até hoje, levantaram a Eloá e deram uma sacudida nela, meio de cabeça para baixo, pegaram no peitinho dela. E a Eloá não respondeu. Não manifestou nenhum sinal eu percebi que a minha filha, nenhum sinalzinho de vida. Eu percebi que minha filha estava inanimada, né? Não tinha... Talvez até morta, pensei comigo. Aí foi quando a coisa ficou séria. Aí tiraram ela, cortaram o cordão umbilical e tiraram, colocaram na mesa. João, foi a pior sensação da minha vida, nos 39 anos de vida. Acredito. Cara, foi difícil começar a reanimar minha filha. Um ser tão frágil, pequeno, né? Tão pequeno. Nasceu com um pouco mais de 3 quilos. E tentaram reanimar ela. Pegaram uma bolsinha de oxigênio. Tentaram jogar oxigênio. Nada, uma relutância. Camarada, eu descobri que estava atravessando um deserto. Primeira atitude que eu tomei depois do desespero, obviamente, foi me retirar e entrei no banheiro dos enfermeiros e médicos ali. E sem pedir permissão, já entrei, cara, me derramei naquele banheiro chorando, desesperado. E foi falar com o seu Criador. Sabia falar com o meu Criador, porque eu sabia que era algo muito grande. E aquilo não era para o homem, era para Deus. E eu fui diretamente a Deus. Clamei e perguntei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha família, da minha esposa? Não sei, o que o Senhor quer? O Senhor quer falar alguma coisa. Mas, por favor, e por amor, por misericórdia, devolve a pequena Eloá. Porque eu sei que a minha filha está morta. Eu sei que a minha filha não está respirando, não está respondendo. E voltei. Passado mais ou menos uns 5 minutos. Mesma situação, tentando reanimar a menina. Aí a doutora médica, né, responsável, perguntou quanto tempo já. A enfermeira, doutora, quase 6 minutos. Ela, meu Deus, se desesperou, ligaram para o TIM e trouxeram um aparelho, né? Um balão, não sei que aparelho é aquele, de oxigênio. Aí colocaram ela no oxigênio e nesse vai e vem, depois de quase 10 minutos, a minha filha deu resposta. Aquilo me aliviou muito. Aleluia, amém. Voltei a agradecer a Deus e pedi a Deus que tomasse a direção. Saí, levantei, levaram ela para o TIM, né, para o UTI. Isso. Cara, que desespero. A médica falou, sua filha é um milagre de Deus. Não sei o que tem tá para acontecer depois, daqui para frente, né? Ok. Depois de todo esse processo, mas a sua filha é um milagre de Deus, ela quer muito viver. E tudo que a gente puder fazer por ela, a gente vai fazer. Mas se você acredita em Deus, se apega na sua fé, que a Eloá, conforme a vontade do seu Deus, do nosso Deus, mais ou menos assim ela falou, perdão. A Eloá vai vir. Se não vier, Deus está no controle. Lembro que eles me confortavam, né? Falando assim comigo. Seja o que Deus quiser, Pai. O que a gente puder fazer pela sua pequena princesa, pequena Eloá, a gente vai fazer. E ela entrou e ficamos ali 2 dias esperando resposta. Desesperadamente. Direto ali, né?
Foram os piores 2 dias, 48 horas da minha vida. Acredito, né? Sem saber o que Deus tinha pra gente. Porque o cenário que estava preparado era outro tipo de cenário, né? Totalmente. Porque passar por um processo de 9 meses, né? É gestacional. Então, vários sintomas, enjoos, né? Dores na coluna, barriga crescendo. E o pior de tudo é a expectativa que é gerada. Expectativa. Né? As ultrassons. Exatamente. Então, você imagina, cada ultrassom você fazendo, não, tá tudo certo, tá bem, tá mexendo, tá crescendo, tá engordando. Perdão. E aí você vê que essa expectativa lá na hora, assim, e no grande momento. No grande dia, entendeu? Assim, e não... a expectativa não foi quebrada aos poucos. Não teve indícios de alguns empecilhos, não. Tava tudo certo. Chega no momento... Um choque de realidade. Exatamente. e começa a sair fora daquilo que a gente estava... Que você programou, que você idealizou. E aí você foi inteligente o suficiente. Eu digo inteligente, mas de inteligência emocional e mental. Não, eu preciso me retirar. Preciso procurar um lugar secreto e falar com aquele que tem o poder e o dom da vida. Porque ele sim, ele vai conseguir te dar uma orientação. E perfeito. Você se colocou à disposição, você foi humilde ali de reconhecer, Senhor. O Senhor sabe. Só o Senhor sabe o que está acontecendo. Me dá uma direção, me dá uma orientação, o que eu posso fazer? E aí acredito que essa oração chegou, né, até o céu. Literalmente. O céu inteiro ouviu e respondeu com essa chamada João, de vida. Igrejas oraram, Batista, Maranata, Assembleia, Adventista. Numa só fé, todo mundo numa só fé. Cada um na sua crença. Católica, minha família é muito católica, também boa parte da família. E, cara, a gente foi ter resposta depois de 2 dias, né? A gente teve resposta Imagina, positiva. agoniante, né? Agoniante. Foi terrível, foi terrível. A gente não tinha improviso para aquele momento. Não existia improviso para aquilo, não existia um plano B para aquilo. Acredito. Na verdade, acho que o plano B, plano A, B, C, D, A, Z, é a oração. Perfeito. Ela é eficaz. Ela é eficaz. Ela é eficaz. Eu não estou desmerecendo aqui quem passou pelo mesmo lagar, pela mesma experiência e não obteve a mesma resposta, a mesma vitória, talvez. Eu sei porque dias depois um amigo meu, casal de amigos, tiveram também a pequena Rebeca. E ela mesmo problema, e ela não voltou. Isso me magoou muito, machucou muito, porque eu passei por aquilo. E comigo foi diferente. Ok. Tem um aluno que recentemente perdeu a irmã, com o mesmo probleminha também. Saiu do parto e não voltou. Então isso é comum, não estou desmerecendo. Mas comigo foi diferente. Ok, o processo foi específico. O processo foi específico. Deus tinha e continua tendo um propósito para a vida da pequena Eloá. Assim eu contei para minha vida, João, tenho certeza disso. Aleluia, acredito. Para a vida da minha esposa, para a vida do meu filho Igor, pequeno Igor. E ele trouxe Eloá de volta. Aleluia. Ele trouxe Eloá de volta. Literalmente ele trouxe ela de volta. Porque eu lembro que o enfermeiro falou. Ele soprou vida, né? Soprou fôlego de volta para ela. O enfermeiro admitiu isso. Na crença dele, enfim, na significância dele, ele acreditou nisso e falou, cara, Deus trouxe a sua filha de volta. A sua filha é uma guerreira. Aleluia. Deus tem um propósito na vida de vocês. Eloá é um milagre de Deus. Ela é um milagre de Deus. Deus tem um propósito na vida dela. Aleluia, eu creio nisso. E eu sou muito grato, João, a Deus por isso. Por ele ter realizado esse grande milagre. E ela já é tema do seu livro. Virou tema do meu livro, é contexto do livro. Conta pra gente um pouco desse livro aí. Como é que foi? Cara, é o início? Por quê? Porque tem tanta... Eu fico admirado. Porque tem tanta gente, você que está nos assistindo, tem tanta gente com talento, tanta gente com dom, mas tem deixado circunstâncias da vida paralisar. O medo, a vergonha, a angústia. Não. Mas você reconheceu que os talentos que você tem foi lhe dado e você manifesta eles com tudo aquilo que pertence ao Criador. Então, de primeira instância, parabéns mesmo. Obrigado. Por você permanecer, seja cantando, seja pregando, seja escrevendo, atingindo as pessoas certas com objetivos específicos para o reino. Verdade, perfeito. Conta pra gente aí como é que foi o início. Cara, um diário de milagres, né? Diário de milagres, se Deus quiser. Logo, logo. Amém. Mas um diário de milagres, ele
é muito mais do que um projeto literário. A temática, o tema, o título já diz, né? Realmente é um diário de milagres, porque não conto só a minha autobiografia, mas o Diário de Milagres é um projeto que já há quase 3 anos a gente vem amadurecendo. Na verdade, a gente vem amadurecendo entre aspas. Deus vem levantando a gente para isso. João, são tantas experiências vividas nesse ministério da música há quase 2 décadas, que eu disse o seguinte: eu preciso publicar isso. Eu preciso alcançar pessoas que ainda não alcancei. Perfeito. E como já trabalho com escrita, né? Já me considero um escritor já há alguns anos. Eu falei, eu vou escrever algo de mim, mas para você, para alguém. Então, a temática do livro conta as suas experiências, né? Exatamente. Começa com a minha autobiografia, com a minha história de vida, obviamente, com as minhas experiências. Mas o ápice do livro, de certa forma, são as minhas experiências com a música, com o Ministério da Música, musicoterapia e, é claro, algumas outras pessoais, que é o caso da pequena Eloá, sem dúvida, e alguns outros casos de amigos também. A doutora Cláudia, a Cláudia, a psicóloga, né? Ela é colunista, Cláudia Calil, acho que muita gente conhece ela. Ela nos permitiu colocar isso no livro. A cura do câncer dela, né? A gente ministrava louvores para ela chamava a gente, o grupo, para cantar para ela, para aliviar as dores dela. E ela foi um milagre de Deus. E ela entrou no livro também. Lindo, né? Levou o evangelho, lógico, né? sem dúvida. E ela é muito grata a gente, a Deus e ao ministério, né? O grupo. O quarteto, o grupo em si, que tantas vezes a gente ia visitar ela. Então, assim, são milagres como esses, pequenos recortes que eu procurei juntar e colocar no livro. Tem muitos outros que não couberam no livro, mas vem um segundo volume pela frente aí que vai caber. Que vão caber. Segunda edição aí, você não pode Sem perder. dúvida, jamais, isso aí. Aí. Então, esse projeto ele nasceu há quase 3 anos. E agora que a gente conseguiu, esse ano, dependíamos, lógico, sempre de recurso financeiro para isso. E o recurso foi chegando e a gente agora conseguiu dar uma acelerada no projeto. E o livro, daqui a 20 dias, eu acredito que ele vai estar, pelo menos as primeiras 500 volumes, vão estar sendo entregues agora, um Diário de Milagres. E tá aí, cara, a gente tá na luta, na labuta. Na labuta para com a expectativa promover, lá em cima. Sem sombra de dúvida. O maior objetivo sem sombra de dúvida que você quer que o livro manifeste nas pessoas? Cara, sem dúvida, não é visando o comercial, porque de certa forma vai ser um livro comercializado. Perfeito, mas é consequência, né? É consequência, Perfeito. sem dúvida, Aleluia. né? Que a gente depende disso para sobreviver. Com certeza, claro. Mas o maior intuito, até porque foi para isso que o mestre designou a gente, né? Essa obra me levantou para isso, para esse tipo de obra, sem sombra de dúvida, para alcançar aqueles que ainda não conseguiu alcançar. Perfeito. Entendeu? Tem alguma experiência específica nesse livro, além da Eloá? São muito assim. Pois é, cara, tem. Agora eu termino o livro, o capítulo 6 é Correndo Atrás do Vento, que a gente termina com o apelo de Salomão, né? O mestre, o sábio. Sim. E, cara, me impactou muito a experiência da Kelly Nunes. A Kelly Nunes, ela era professora do meu filho. Meu pai, eu até me emociono quando aconteceu a experiência da Kelly. A Kelly, eu pedi permissão ao esposo, né? O viúvo. Se a gente pudesse, a gente podia colocar a experiência dela. Ele falou: o que eu mais quero é que vocês coloquem, não só a experiência dela, mas a última carta que ela escreveu. Ela foi acometida de leucemia, fez o transplante, 38 anos, uma pessoa maravilhosa, talentosa, 2 filhos lindos. E a Kelly Nunes, ela foi acometida, foi surpreendida, um momento tão maravilhoso da vida dela, 2 filhos lindos. Pequeno Lucas, que dependia muito dela, dependia muito dela, lógico. A mocinha mais velha, a Júlia, com 12 anos também, a mocinha precisava de referência materna. E a mamãe, infelizmente, foi acometida pelo câncer, pela leucemia. E a gente orou muito, cara, você não tem noção. 21 doadores da medula. E a gente tinha certeza que era o milagre dela. Ela tinha convicção disso. Fez o transplante muito bem, mas não deu certo. Coisa de 1 ano ela veio falecer. E ela escreve uma carta, e essa carta dela é magnífica, contando o desespero, né, a ânsia de querer viver e sabendo que os médicos disseram para ela, né, que ela não tinha mais cura. E ela escreveu isso numa carta, no hospital mesmo, 1 semana antes de falecer. Eu tive o privilégio de colocar a carta dela no livro, terminar com a mensagem de Salomão. E ela fala: essa vida que a gente está acostumado a correr atrás de tudo, a correr atrás do trabalho, do sustento, come para viver, vive para comer, para trabalhar, etc e tal.
Cara, um apelo magnífico. Eu coloquei, mas a experiência dela foi muito marcante quando ela fala: não orem pela minha cura, mas orem pelos nossos livros, os nossos nomes no livro dos céus, no relato dos céus, para que possamos ser salvos. A cura é consequência. Eu não vou obter a cura, tenho convicção disso. Meu Deus tem outros Deus, planos que para mim. processo. Não estou sofrendo por isso, talvez pela perda da família. Ela colocou, por não poder ver mais meus filhos por enquanto, por um certo momento. Mas orem pelos nossos livros, orem pela minha salvação eterna. Oro por vocês. E se eu não puder responder vocês, é porque realmente eu vou desmandar-me nos braços do Pai. Cara, eu me emociono e a carta que ela escreveu, maravilhosa. E essa carta vai chegar na mão do leitor. Um apelo magnífico. Que E ela fala que lindo. essa vida não vale a pena correr atrás do vento. E ela, aos 39 anos de idade, ela foi surpreendida pela morte. E ela sabia que iria morrer. Com 4 dias depois que ela ter feito a escrita da carta, ela realmente veio a falecer. Cara, a gente chorou muito, a pessoa maravilhosa. Meu filho sofreu muito, Acredito, que era professora. né? Mas é a mulher que deixou o legado dela. E eu fui privilegiado, porque o esposo, né, o pastor José Nilton, um homem de Deus, ele falou: cara, o que eu mais quero é que você publique essa carta e apele para as igrejas, apele para a juventude. E tá aí, tô doido que chega logo o livro para Não vai ser mostrar lançado, sim. Nós também a profetizamos experiência. aqui. Amém. A experiência da Kelly Nunes, que foi uma das experiências mais marcantes para mim, que eu coloquei no livro. Nossa, é que eu Sem posso dúvida. dizer que determinação, né? Nos últimos momentos, Sim. não orem pela minha cura. Não, Porque eu não já era a minha sei cura. que... Ela estava convicta de Deus. o processo dela era esse, ela sabia. Era Né? esse. Ela falou: O cumpriu o meu legado. o milagre ali é quem ficou. Eu me arrepio né? só de falar. Ela deixa bem cá, cumpriu o meu legado. Ela cumpriu o legado dela. Mesmo não querendo partir agora, mas ela falou: Deus sabe de todas as coisas. Orem pelos nossos nomes no livro da vida. Só isso. Então, assim, são pessoas que passam por essa vida e deixam o legado, né? Cada um com seu legado, positivo, negativo. E ela, sem dúvida, deixou um legado positivo e logo mais... O pessoal vai ter acesso ao livro aí. Isso aí, não. Diário de Milagres. E você vamos incentivar uma história, um diário de milagres. Um diário de milagres. Nossa, é incrível você falando, se manifestando esse conteúdo. Eu fico perplexo, porque isso tem muito a nos ensinar. Porque você vê que ela entendeu o propósito de vida dela. E todo dia nós temos a oportunidade de acordar, de respirar e fazer diferente. E por causa de situações, por causa de problemas, que se você sair de cena e olhar, são pequenos, mas às vezes, como você está inserido... A gente julga ser grandes, né? Exatamente, a aparência ali, a gente cresce isso. Por causa dessas situações, nós não estamos cumprindo o nosso propósito. E o problema é que o tempo não volta, Felipe. O tempo ele é corrente, você tá entendendo? Verdade. Ele vai... Ele não para. E depois você começa a perceber que... não, peraí. Tem uma coisa errada. Eu preciso cumprir o meu propósito, aquilo que eu fui chamado. Porque o tempo, ele não para. Então, eu também não vou parar. Porque enquanto eu viver, eu vou manifestar aquilo que o Senhor me entregou. E é o que você está fazendo. E foi o que ela fez. Até o último dia de vida dela. Você sabe o que eu penso, João? Ela super missionária, esposa de pastor, né? Mulher muito missionária, muito, muito dedicada. Mas eu tenho a convicção de que ela vai ganhar muito mais almas para Cristo com essa carta dela, talvez do que aos 39 anos de vida. Acredito. Porque foi algo tão apelativo, cara, assim, sem explicação, surreal. E algo assim muito comovente, muito comovente. Perfeito. Meu Deus, que maturidade, que humildade, que espírito de aceitação. Perfeito. Podia estar desesperada. Tô perdendo os meus 2 filhos, meu esposo, minha família. Você percebe que ela não olhou para aquilo que ela estava perdendo, mas olhou para aquilo que estava ganhando. Justamente. Aquilo que estava ganhando, ela tornou superior, suficiente. Verdade. Aquilo que eu estou ganhando tem que ser suficiente. É que nós comentamos nos podcasts passados, com vários convidados, né? Que você está passando por um processo. Por um processo, perfeito. E se nós não focarmos no resultado, você paralisa, Felipe. É verdade. Falou tudo. Se você não focar lá na frente, você
Paralise, porque você vai olhar os desgastes do caminho. Que E são ela grandes. não fez isso. São grandes, são grandes. Ela não fez isso, ela não olhou os desgastes Forma que ela estava alguma. perdendo. Não, ela olhou, não, olha o que eu já ganhei. Cara, e sofreu, viu, cara? Foi um ano de muito sofrimento, que a gente acompanhou todo o processo. Cara, ela não viu os filhos crescerem, né? Ela tinha consciência Isso foi há disso. quantos anos? Foi agora recente, fez um ano. Fez um ano e 2 tá. meses, janeiro do ano passado, né? Ela faleceu. Então, quer dizer, ela tinha convicção de que não iria ver os filhos crescerem, o pequeno Lucas crescer, a mocinha, a O tema Júlia, desse capítulo é correndo atrás do correndo vento. atrás do Por vento, quê? é o 6º capítulo. Cara, justamente pelo que Salomão fala e pelo que ela deixou escrito, baseado no que Salomão escreveu. Cara, para pra pensar. Para pra pensar na correria do dia a dia. As coisas que a gente prioriza, as coisas que a gente materializa. Vou pensar bem, cara, é tudo passageiro. É verdade. A gente vive para trabalhar. A nossa vida é trabalhar, 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 correr atrás. Evoluir, claro, isso é conquistar. maravilhoso, conquistar. Claro que eu conto a minha experiência no livro, conto a minha história de superação. Meu sonho era ser professor. Cara, tá aqui, cheguei, sou professor. Meu sonho era passar num concurso público. Cara, passei, muito bem colocado. Hoje eu sou efetivo. Já tô pensando agora no mestrado. Saio de um período probatório recente, agora de 3 anos de concurso. Recém-concursado. Já tô pensando no mestrado do ano que vem agora. Então, assim, isso é louvável, é louvável. A gente tá aqui, a gente não tá aqui, não é lugar de descanso, né? O profeta fala isso. A gente não pode parar. Mas, cara, a gente prioriza isso tudo e perde o que é mais importante, perde o que é mais, assim, prioritário pra gente. Devia ser prioridade. Prioridade número 1, dentre muitas outras prioridades, que é a nossa agenda com Deus. Aleluia, amém. É o nosso devocional com Deus. Cara, onde está o nosso devocional? Como é que está a qualidade do nosso devocional? Da nossa leitura da palavra, do nosso momento de oração, de entrar em secreto, conversar com o nosso Criador, Amém, aleluia. agradecer, pedir, conversar, dialogar. Ele é o nosso amigo. E assim, a gente perde tudo isso por quê? Porque a gente prioriza muitas outras coisas. Sabe, Salomão falou, né? Depois de tantos anos de fartura, de bebedeira, muitas mulheres, né, muitas concubinas, ele parou, olhou, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Né, tantas vitórias, tantas conquistas materiais, o que a minha carne desejou, eu conquistei. Podia estar satisfeito com aquilo, mas parece que não. Ele fala, não, vaidade, tudo é vaidade. Isso tudo é correr atrás do vento, porque o mais importante ele não fez, que foi priorizar a devoção pessoal. Aleluia. Experiência com Deus, diálogo com Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus. Cara, isso é bom demais. É isso que Kelly colocou lá na última carta dela, baseado no que Salomão escreveu. Perfeito. Isso é correr atrás do vento. Deixar de priorizar a nossa devoção com Deus. Cara, isso aqui é tudo material. É verdade. Isso aqui é E se a tudo gente for passageiro. para a palavra mesmo, a gente consegue fazer um sentido literal. Quando a palavra fala que buscar em primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, é isso aí. Às vezes a gente está frustrado na nossa rotina ou em algumas circunstâncias porque a primazia nós temos deixado de lado. Deixado de lado. Porque se eu estou sentindo falta em muitas áreas na minha vida, reveja a sua vida espiritual com Deus. João, perfeito, João. Porque se ele fala que quando eu busco a presença dele, o reino dele, todas as outras coisas são acrescentadas. Então, o que pode te faltar? O que pode... Pensa. Exatamente. O que pode faltar? Nada. Nada. A gente tem tudo, cara. Porque se você está buscando, né? A vontade dele, buscando ele, a presença dele, então nada pode. Você já pensou quando Deus fala que nem Salomão, em seu esplendor, em sua grandeza, foi mais bem vestido ou mais bem alimentado que os pardais? É verdade. Então, quer dizer, essa passagem, Mateus 6, 25 a 33, né? Se não me foge a memória. Cara, é o verso áureo da Bíblia. Buscar em primeiro lugar o que você falou, o reino de Deus, a sua justiça, o resto, as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá aí, cara. Perfeito. Só acreditar. A gente tá aqui, a gente é prova disso. É verdade, né? É verdade. Nós somos prova disso, João. É verdade, né? De processos passados e aprovados. Verdade, João. Glória a Deus. De dúvida. ciclos iniciados e ciclos terminados, né? Perfeito. Você falou que no seu livro Isso. teve a superação,
Você conta de como você se tornou professor? Claro, todo o Conta essa processo. história pra gente. Conta essa história pra gente. Eu vou fazer uma síntese aqui, lógico, por causa do tempo. Mas você sabe que meu sonho sempre foi, desde pequeno, ser professor. Nasci num lar humilde, quem for ler o livro, como eu falei aqui, vai ver minha autobiografia bem resumida. Família semi-analfabeta, né? Pais iletrados. Minha mãe gosta mais de escrever e ela tem uma facilidade maior de interpretar, né? De olhar o mundo, né? Fazer uma leitura de mundo. O meu pai já é bem diferente. Papai, ele foi criado de uma forma bem diferente da minha mãe. Papai nunca deu valor aos estudos. Então, até que um dia ele falou, gente, a gente precisa trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, família muito, mas muito pobre mesmo. Eu lembro que papai me levava para Vila Rubim, hoje em Vitória, para vender chinelo. A gente era camelô, né? E papai falava, olha, dificilmente vou formar um filho meu. Eram 2, eu e o Felício, né? Aí ele até brincava assim, né? Lógico, tadinho, muito novo, muito jovem. Perdoa meu pai por isso. Ele falava, depender de mim, os filhos vão puxar a carroça, se não forem trabalhar, para garantir o sustento. Mas é claro que, graças a Deus, isso não aconteceu, João. Hoje os 2 filhos são professores. O meu irmão vive fora, trabalha, estuda em Dublin, né, na Irlanda, já há muitos anos. E a área dele era enfermagem, sempre gostou da área da medicina, então ele virou enfermeiro, né? Fez enfermagem e eu parti para a área da educação. Perfeito. Então, cara, eu passei por altos e baixos. Na época eu vendia bombons, coloquei isso no livro, período da faculdade, e os bombons me ajudaram muito, porque eu paguei muitos cursos, inclusive as 3 pós-graduações que fiz na época não ficaram baratas, eu paguei vendendo as minhas trufas, e aquilo era um ofício para mim, que também tirava o meu sustento. E me recordo que eu saía com 300 trufas, teve um dia que estava muito quente, vários dias, né, verão muito quente, eu falava, meu Deus, hoje é o dia que talvez eu venda menos e vou voltar com material estragado para casa. Até que teve um dia que a Tribuna me descobriu na rua e falou, cara, você é universitário? Sou. Pô, me conta sua história aí. Pô, minha história é que eu quero ser professor, meu sonho é ser professor, quero me formar e eu preciso arcar com despesa de material didático e alguns cursos que eu fazia por fora. Ainda na graduação, né, a gente fazia uns cursinhos de formações que não eram baratos também, a gente tinha que arcar material em si, investir. E, enfim, expliquei tudo isso para a imprensa e me ajudaram muito na época, porque triplicaram minhas vendas, né? A televisão filmou e, na época, tabloide, né? O jornal impresso também fizeram uma entrevista comigo. Enfim, repercutiu que foi um sucesso. O ano passado, recentemente, entraram na minha sala para mostrar a minha história pós-luta, né? Pós-processo. Mas, cara, enfim, concretizei o sonho, me formei, vendendo trufas. Vendi, né, as minhas trufas, me graduei, me pós-graduei vendendo trufas. Minha esposa, da mesma forma, professora também. Graças a Deus, muito bem empregada. Vendendo trufas. E a gente conseguiu realizar o sonho de sermos professores. Porque ser professor é um legado, a gente sabe muito bem. A gente foi chamado para isso. É verdade. Amo educação, respiro educação. Minha esposa, da mesma forma. E, cara, a gente tem uma história para contar para os nossos alunos. E é o que eu conto a minha história. O ambulante, desde 8 anos de idade, que tinha um sonho de ser professor. E hoje eu sou o ex-ambulante que virou professor. A imprensa divulgou isso algumas vezes. O ano passado fizeram mais uma matéria maravilhosa também com a gente, recontando a nossa história e mostrando o resultado de todo o processo. Então, assim, o sonho de ser professor ele foi concretizado. Hoje eu me sinto realizado. Já são quase 6 anos, né? 5 anos que eu leciono área, né? Na área. E, cara, Deus é maravilhoso. Às vezes, quando parecia impossível, Deus tornava possível. E eu tô aí. Não tem desculpa pra nada. Ah, era pobre? Era pobre. Tinha dificuldade? Tinha. Mas o pai disse que ia puxar, me reinventei. Vocês que produziam, como Sendo é que foi a criação? A esposa a decisão produzia. De fazer, a decisão de vender trufa. Claro, porque eu estava num período de estágio muito ruim da graduação, porque era estágio obrigatório, fase final, assim, do curso, né? Final que eu falo do sexto pro 7º período, eram 8 períodos. Foi ali que foi o ápice, de eu pegar as trufas, falei, eu não posso trabalhar fichado. Trabalhava na construtora Canal, era a Pontarife da Canal, tinha uma responsabilidade muito grande, eu não podia perder serviço para fazer o trabalho, né, da faculdade, o estágio, perdão.
Foi o momento que eu falei, eu vou ter que pedir conta e vou ter que trabalhar fazendo alguma coisa. E como já era camelô desde pequeno, sempre vendia coisas com meu pai, para mim não era difícil isso. Aí eu falei, vou fazer algo para vender. E esse algo me veio na mente, fazer Uma trufas. trufa, perfeito. Mas já mexia com doceria, você, ou sua Não, esposa? nunca, na verdade não, não, A nada. família chegou a ensinar, mães, pais, Não, a nada, gente nada? aprendeu sozinho pela internet, erramos muitas vezes, muito material foi pro lixo, porque não é fácil fazer a trufa, né? A trufa. O bombom é mais fácil que é enrolar na mão ou algo Aham. parecido, a forminha, mas agora a trufa não, a trufa é na forminha, é um processo muito delicado. Coloquei isso no livro, incrível que Aí pareça. vocês decidiram, os dois decidiram fazer, nunca fizeram Nunca antes, não sabíamos nem tiveram pegar na massa, experiência. nada, e não tinha ninguém que explicasse pra gente. Olhei alguns tutoriais Foram no YouTube. autodidatas ali, né? Processo de autodidata, isso mesmo. E a gente foi aprendendo, erramos muito, perdemos muito material. Lembro que eu chorei, minha esposa chorou, porque a gente precisava. Pensava, né? Já tínhamos o Tá Igor investindo dinheiro que, né, que já muito não grande, tem. já não tínhamos. E assim, perder. tava num processo que ela estava grávida do Igor, né, o filho mais velho. Ah, isso, a Então, assim, gestante ainda. Tava gestante, Meu Deus, foi olha o muito cenário desse difícil. homem. Fazíamos a faculdade à noite, eu saía de manhã para vender, vendia o dia inteiro 300 trufas, porque vendia R$1, era muito barato, então para arcar com as despesas, e não só nossa, mas assim, da faculdade também, eu tinha que vender pelo menos 300 trufas. Então, assim, é um desafio muito grande. Era um milagre de Deus. Aleluia, ele E eu operava falei, meu ali. Deus, eu preciso, o Senhor vai me honrar, eu vou vender 300 trufas todo dia, porque eu preciso para pagar as despesas de casa e da faculdade. Eu falei, eu quero vender 300 trufas, eu vou conseguir. Por dia? Por E a dia. produção disso? Era de Então, noite? aí, cara, aí que tá, a gente chegava, eu chegava tarde, cansado, ia pra faculdade, chegava 11 horas da faculdade, a gente ia até, às vezes, madrugada dentro, produzindo. Uhum. Muito difícil. Meu A esposa com Deus, pé Felipe. inchado, cansada. A gente não tinha outra alternativa. E aquilo me dava tempo para eu fazer o meu estágio obrigatório na semana e conseguir arcar com as despesas. No começo foi difícil, muito desanimador. Começar é complicado. Nossa, e a coragem de entrar? Eu vendi nos coletivos. Falei, eu vou No vender nos no Transcol. Transcol. A imprensa entrou comigo, a gente pode filmar por mim, é ótimo, até divulgo meu material, mas eu lembro que a Ceturb não deixou na época, né? Não pode, pá. Mas aí conversaram, deram um jeito, aí a imprensa entrou. E conseguimos entrar e gravar dentro do ônibus, eu vendendo e divulgar o meu material. Cara, foi fenomenal, foi um milagre de Deus. Triplicou as minhas vendas, ficou muito mais fácil depois, né? Mas assim, era muito, mas muito trabalhoso, extremamente trabalhoso. Muito mesmo. E desanimador. Depois a gente foi pegando o jeito, a gente foi se reinventando e todo dia era um deserto que eu tinha que atravessar. Em pleno verão. E no caso ali, o retorno foi de imediato? Então, não, de forma alguma. A gente ficou mais ou menos aí pelo menos uns 6 meses para ver o retorno financeiro, você diz? Isso. Sim, uns 6 meses para a gente ver lucro, conseguir. Porque no começo eu não vendia tudo. Comecei com 80 trufas. Até as pessoas te conhecerem também, Claro, gostar do seu produto, dar credibilidade, qualidade. claro. E a gente sempre manteve, né, essa questão de qualidade. Mas era novo, né? Ninguém me conhecia. Com aquela história de, eu sou universitário. Eu tinha um Chagão que falava... ai, cara, era até... Eu arrumei até problema com isso, mas... e como qualquer brasileiro apaixonado por essa pátria amada, idolatrada, maltratada e saqueada, eu também tento sobreviver, galera. Ajuda o pobre universitário aí. E ninguém dava crédito. Falava, você é universitário o quê, rapaz? Pelo amor de Deus, vocês inventando história pra vender nos ônibus, era muito assim. Nossa, ninguém acreditava. Não, ninguém acreditava. Meu Achava Deus que era do céu. papo, era mais um e pá. Porque pra vender ali é técnica de venda, não, né? tem que ter muita técnica, né? Que você pega todo mundo ali dentro ali e pá. Pessoal estressado, cansado. Ninguém acreditava, muito né? ambulante. Achava mais que era enganação ali. Enganação. Aí Deus permitiu que a imprensa divulgasse material. Não, Aí peraí, virou, deixa eu honrar esse menino. vou honrar esse menino, que ele já trabalhou demais. No pouco e no Oxe, muito eu vou colocar sem dúvida, ele. sem dúvida. Aleluia. João, literalmente, cara, minha vida mudou da água pro vinho. Aí quando viram na televisão, né, na tribuna, aí, cara, você é universitário mesmo, quem diria? Que história linda. E triplicou as vendas, né? Perfeito, aleluia. Na época a tribuna fez uma matéria, falou, o ambulante mais, brincando, bem sucedido. Cheguei a vender 110 trufas em um ônibus só. Lembro até hoje, 501, que é o que vem de Jacaraípe, né? Pro Itaparica, é o 501. Lembro que eu entrei, orei a Deus, falei, hoje eu tenho que vender. 110 trufas. Num ônibus só. Em um ônibus só, em fração de 10 minutos. Então, assim, um feito que, humanamente falando, impossível, mas Deus... Coloquei isso no livro também, esse feito que Deus... Por quê? Porque Deus abençoa a gente no pouco.
Às vezes a gente quer o muito, mas é o pouco, cara, é o pouco. É algo insignificante? Talvez para muitos mas para mim não, era muito significante. Para você já era abundância já. Abundância, porque vender 110 trufas em fração de minutos, isso não é normal. Não é. Qualquer ambulante que entra hoje não vende 110 trufas. Às vezes a nossa visão está tão direcionada para aquilo que acha que é fartura, né? Para aquilo que acha que é muito. E Deus está colocando porções no seu dia a dia ali, porções de bênçãos ali, que, lógico, acumuladas, juntadas, vira uma janela enorme de bênçãos. Mas é como os pardais. O pardal vai lá, ele tá preocupado, sabe o quê? Com comer, com a comidinha dele, acabou. Comeu. Aranha. Depende de alguém passar, cair na teia, agarrar pra ela pegar. Se não passar nenhum inseto, ele agarrar, ela morre de fome. Mas todo dia tem uma borboletinha, tem um mosquitinho que vai cair. E a aranha vai garantir o pequeno bocado dela. É assim que Deus trabalha. Não precisa de ganância, desespero. Não, ele vai te começar trabalhando, abençoando e prosperando no pouco. A história, com certeza, ela é muito inspiradora. Eu fiz questão de colocar isso no livro. Não, e com toda razão. Com toda razão. Porque, às vezes, nós colocamos dificuldades aonde não tem, Felipe. E aí você chega no ponto de se reinventar com a sua família, de inovar ali e começar, porque muitos que estão nos assistindo, quantas vezes você tentou começar algo, começar a se reinventar ali, para tentar permanecer, para tentar... A gente que vive na prova, a gente que teme a Deus, a gente vive na prova, né? A gente sabe disso. São provas contínuas. E é um privilégio viver na prova. São vários processos, né? Sempre ciclos. São ciclos. É um crisol, uma espécie de crisol. A gente testa prata, ouro no crisol. Mas o cristão, né? O ser humano, querendo ou não, ele é testado no crisol. Ele passa pelo crisol, o crisol da vida, né? Verdade, as provas da vida, as provações da vida. A gente não pode desanimar. É verdade. Chega um certo momento da sua vida, eu, pai de família, então tinha só o meu filho. E ela estava gestante, né, como você falou. E como é que foi esse processo? Como é que foi lidar, ter equilíbrio? Não, o meu esposo, ele tá fazendo faculdade, aí ele vende trufa o dia todo, eu ajudo ele em casa, ela estava trabalhando, estava em casa. Estava em casa, ele auxiliando, já preparando algumas coisas já adiantava né? o processo, lavava as forminhas, as panelas, porque era tudo com água quente, né? Chocolate é uma tristeza. E ela ali, naquele processo, cheia acreditando. De dor, perto de ganhar e acreditando no sucesso, sem dúvida. Minha mulher é uma guerreira. Deus te abençoe, Patrícia. Um beijão pra ela, viu? Essa mulher é meu alicerce, depois de Deus. É isso que eu comentar agora, que lindo, porque você vê, lógico, não só esse episódio que confirma isso, mas tantos outros, que você fez uma belíssima escolha. Sem dúvida. No Senhor, porque sou muito feliz por isso. É isso que eu falo agora, que olha que lindo, né? A construção da sua família, sua esposa, ele te dando apoio, porque se coloque, né, no lugar você. Será que você daria esse apoio para o seu marido? Perfeito. Será que você toparia mesmo, né, nesse processo que muda, né, hormônios, muda pensamento, muda força, vigor dela em si? Será que você juntaria, sim, todo o seu vigor ali, a sua força para nesse propósito? Que lindo, que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês ali, que várias pessoas possam ser edificadas por esse livro, no nome de Jesus. No começo você me perguntou qual o segredo de quase 18 anos juntos. O que eu respondi? O compromisso. Compromisso. Ela tem um compromisso, assim como eu tenho também. Na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença. Pobreza, a gente passa muita pobreza, entre aspas, financeiramente falando. Era a chance dela falar, cara, pra mim não dá, não quero essa vida pra mim. Não foi essa vida que eu escolhi pra mim. Mas ela decidiu superar junto com final, você. Porque ela sabia que a gente iria vencer, iríamos nos formar, iria passar no concurso, né? Ela da mesma forma. Então ela é visionária, ela é uma mulher muito espiritual, muito temente a Deus. Ela é o meu alicerce humanamente, né? Aqui na Terra falando. E assim, ela teve o compromisso de permanecer na pobreza. Talvez aqui pra frente na riqueza, quem sabe. Aleluia, somente. Consolida, riqueza... Senhor. Amém. Consolida. Mas a riqueza nós já temos, né? É verdade, é a maior riqueza. É a maior riqueza. Reconhecer
Que estamos Não é no só nosso o financeiro, propósito, mas estamos sem no nosso dúvida. caminho. Você Perfeito. falando sobre casamento É. é muito, muito emocionante, porque eu sempre falo isso com o meu hall de amigos, pessoas que eu conheço, que tem duas decisões na sua vida que é muito importante. A primeira, né, é decidir ser seguidor de Cristo. A segunda é com quem você decide casar. Porque eu acredito, claro que você acredita que é Maravilha. até o fim, até a consumação, né? Até você não, até a morte. É a nossa escolha, é isso aí. Exatamente. E a minha trajetória, devido de casar, vim de um lar cristão, consolidado, Que pais, lindo. líderes religiosos. Que bênção, cara. E eu sempre vi o tratamento do meu pai com a minha mãe, né, lindo, inspirador. E com 12 anos, eu comecei a orar Que lindo. ao Senhor. Tão jovem. Tão jovem, sim. Porque eu era alimentado disso. Não, meu filho, você vai crescer, Seu você vai ter contexto. sua família, sabe? O envolvimento que você tinha como era criança. Maravilha, Nesse João. contexto de família, eu tinha também. Isso é maravilhoso. Isso é benéfico. Você não... Privilégio, né, cara? Sim. E aí eu Privilégio. tive isso. Não, meu pai falava, não, você vai crescer, você vai ter a sua família. E o tempo foi passando e meu pai falava que ele começou a orar com 12 anos. Aí, quando eu fiz 12 Meu anos... Deus, que legado. Legado, literalmente legado. exatamente, é o que nós estamos falando sobre hoje Geração aqui. para geração, perfeito. E aí, com 12 anos, comecei a orar ao Senhor. O Senhor abençoa a minha esposa, abençoa os meus filhos. Já falando no Lindo, plural, já tá até no plural, né? Não, deixou o singular de lado, senão vai vir mais por aí. Vai vir mais. Que E bênção. aí, com 12 anos, aí foi passando 12, 13, 14, 15, e foi indo. E até que aí chega já a adolescência, né? Chega a adolescência e a juventude. Você começa a observar alguns quadramentos das pessoas, né? Onde elas se encontram, né? Que tipo de visão você começa a ver nas pessoas. Aí as pessoas acham que a sua visão é totalmente errada, errônea, que isso não existe. Que se você consagrar, se separar para a pessoa que você decidiu esperar e consolidar uma família, então você começa a ver que as pessoas não. Nesse processo, nessa visão, é só eu. Perfeito, cara. Não tem ninguém mais. Você começa a perceber, você tá ali, né, na adolescência ali, você vê que o grupo de pessoas que você começa a olhar não consolida com a sua visão. Não consolida com o seu pensamento. Só que aí o que acontece? Você continua. Porque é aquilo que você acredita. Aí eu sempre falei, não, eu tenho fé no Senhor, eu sei que tem alguém preparado para mim. Ele separou. Os meus pais falavam, né, que se você é uma bênção, Felipe, uma bênção atrai outra bênção. Verdade, eu acredito, sem dúvida. Para você ver que Nós é acreditamos isso, nisso. é sobre isso. Bênção Então, atrai às vezes, bênção. uma bênção atrai as bênçãos te seguirão, te alcançarão. Isso é Por quê? promessa, né? Exatamente. Isso é Por quê? Porque promessa. você está no caminho do seu propósito. Verdade. Você está no caminho aí da rendição. Você não desistiu. Você permaneceu. Então, a permanência faz com que as bênçãos te alcancem. Verdade. E aí, passou 18, 19 anos. 19 anos conheci. Conheci a minha esposa, Rovena. Um beijo, amor. Lindo. Parabéns, viu, Rovena? Tô aqui encantado com seu esposo. E aí, nos conhecemos e namoramos, noivamos, casamos. Vamos ser papais agora. E Que lindo. se eu olhar para trás, eu posso afirmar, Felipe, valeu a pena esperar. Isso é bom demais, cara. Que valeu a pena confiar nas promessas do Senhor e não dar ouvidos a pessoas opressoras. Verdade. Pessoas que tiveram experiências ruins e quiseram taxar como verdade. Não. Você não vai viver isso, porque eu vivi isso aqui. E isso aconteceu comigo. E a sua história ela é inspiradora porque é nesse mesmo processo. É de você acreditar e confiar que você vai chegar. Verdade. Que você vai concluir. Então, o seu sonho, apesar de todo o processo, ele foi o combustível, não só seu, mas de toda a sua família para você permanecer e chegar no lugar hoje e falar, eu sou professor, eu trabalho, mas eu sei de onde eu vim. Verdade. Eu sei de onde eu saí.
Isso é muito impactante. Quando eu sempre falo, primeiro dia de aula, né? Quando eu me apresento, eu sempre conto a minha autobiografia, a minha história de superação. Ao longo do ano Para os também a gente alunos, né? Do ano vai que afetando. aparece. Sim, sim. E assim, a gente vê que eles ficam encantados com a história, né? Nossa, tio, que história linda. Nossa, tio. E são aqueles de periferia, né? São alunos bem carentes. Todo o Ok. meu contexto, né? Toda a minha Que você traz realidade uma. É isso que eu ia falar agora. Você traz uma é realidade diferente para muito, eles, né? muito grande. Porque às vezes nós nos limitamos ao nosso cenário, né, de Verdade, vida. Meu verdade. ambiente é esse, eu sou É destinado a viver nisso aqui. Não. isso, de O forma seu Deus alguma. é sem limites. Sem Então limites. ele vai te fazer Verdade. alcançar lugares altos, né? Eu acredito nisso. Perfeito. Seu destino tá ali. E você precisa percorrer os caminhos. Perfeito. Depender de Deus, um destino de sucesso. Isso aí Aleluia. É verdade. Deus Ele é já maravilhoso. escreveu. É verdade. Meio que predestinou isso aí. O sucesso para a vida de todo mundo. Só que você precisa decidir querer, você tem que querer, você tem que trilhar o caminho que ele te ensina. Aleluia, é O verdade. manual de instruções é a Bíblia, tá aí, a palavra, né? Vai seguir, vai ler, vai estudar. Poxa, Deus quer isso, é por aqui que eu vou passar. Né? A gente tem lá 2 caminhos para seguir, um à esquerda, um à direita, um largo, um estreito. A Bíblia traz essa metáfora, essa figura, né, de linguagem, para a gente entender melhor o processo do livre-arbítrio, que ele respeita muito. Então, assim, cara, eu sei que é difícil para muitos não superar os atravessamentos, os fracassos. Eu lido com isso todos os dias. A minha clientela é essa. São alunos que crescem, passam por mim, pela minha vida, e lá na frente muitos se tornam grandes, e talvez alguns, São ou a impactados pela maioria, sua profissão. sem dúvida alguma, pela minha história. Então, assim, Deus, ele preparou tudo, né? A minha história de vida, eu tenho convicção disso. Ela é para motivar o meu aluno, os meus alunos, né? Os meus estudantes. Então, assim, eu faço questão de contar. Olha, o tio não tinha livro para estudar, o tio não tinha bolsa. Minha primeira mochila foi uma sacolinha de mercado, nunca esqueço. 1990, professora, na época, tia Solange, minha primeira professora. Antigamente era o pré-primário, né? Um prézinho, tinha 6 anos. Meu Deus, ela tinha uma pena, uma dó. E que menino carente. Mas isso não foi motivo de eu desanimar. Poxa, não tem nem bolsa para estudar, não tem caderno, não tem lápis, nem... Não, de forma alguma. Mesmo com toda a dificuldade, estamos aqui para honra e glória de Deus. Concretizei o meu sonho. Tá aí se concretizando, porque eu quero continuar estudando, lógico. Projeto agora do mestrado para o ano que vem. Amém, isso aí. Quem sabe o doutorado depois. E a nossa história vai sendo conhecida. E Deus vai nos honrando. E isso não é motivo... os fracassos, né? Melhor, os atravessamentos não são motivos, né, para você desistir. Pelo contrário, são motivos para você erguer a cabeça, levantar e procurar superar os seus obstáculos, as suas dificuldades, e isso vai te tornar grande. Eu disse na última entrevista que dei para a imprensa no ano passado, eu falei, a vida judiou muito de mim, judiou muito, mas eu aprendi muito com a vida. Hoje eu sou o que sou porque eu aprendi com a vida e Deus permitiu isso. Aleluia. Apanhei muito, mas, cara, as provas são de todos os dias, não tem jeito. É verdade. Né? Graças a Deus que dá a válvula de escape pra gente. Mas eu olho para trás e hoje eu vejo, nossa, o deserto que eu atravessei, as dificuldades que eu atravessei e cheguei até aqui. Tenho muito para alcançar, tenho muito para caminhar, mas a vida ela é contínua, as provas são contínuas, a vida não para até onde Deus determinar. Você Então, permanece ali. permaneça até quando Ele determinar. Ó, vai continuar caminhando. Nossa, Ainda tem muita coisa para você trilhar, é né? Muita verdade, coisa para que incrível. acontecer. Muito, muito interessante que nós declaramos mais uma vez desse livro, viu? Acreditamos que é um projeto do céu mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Depositado no seu coração e Sem dúvida. manifestado aqui na Sem dúvida. Terra, para que a gente possa aprender, evoluir, crescer. A Fernanda Boaventura, ela coloca nos livros dela, Perfeito. conhece? Conheço. Ela fala, o nosso destino é crescimento. Isso aí, perfeito. E aí, com Muito o seu sábia. livro, e aí eu conheço, você falando do seu livro, é sobre isso. Porque se a gente chegar num lugar que, não, tá bom, eu tô bem, e não preciso mudar, não preciso crescer. Você já saiu do seu propósito, porque Verdade. evangelho é mudança.
Literalmente, mudança. Evangelho. Então, se você tem um evangelho que não te confronta, com todo amor, com todo carinho, se você está em algum lugar que não te confronta, que não molda o seu caráter, que não molda o seu pensamento, o seu comportamento, você está no lugar errado. Alguma coisa não tá legal. Alguma coisa não tá surtindo efeito, porque para que eu tenha mudança de comportamento, eu tenho que ser confrontado. Eu tenho que ser sacudido, entre aspas, para que eu possa tomar outro rumo. E quando nós meditamos e expressamos e interpretamos todas as mensagens que estão no seu livro, ele nos aponta isso. Verdade. Que uma história de vida desse nível de construção, sim, e com um final mais do que maravilhoso, né? Com um final mais do que abençoado, o lugar onde eu estou pode também sofrer a mesma mudança. Sem dúvida. O lugar onde você se encontra, que talvez é um lugar de escassez, um lugar difícil, ele pode sofrer mudança. A partir do momento que você tomar a coragem que o Felipe teve. Perfeito. E depender de Deus, né? Depender do Senhor, que ele, naquele momento ali, ele irá direcionar. Tem um verso que eu gosto muito. Posso tudo naquele que me fortalece. O céu é o limite para o cristão. O céu é o limite para o cristão. Aleluia. A gente pode tudo, desde que a gente não perca a confiança naquele que mantém todas as coisas. Perfeito. Então, depois dessa mensagem agora, nós vamos o quê? Cantar um louvor. Não tem coisa melhor. Porque o Felipe, ele é um excelente cantor, tenor, tá, gente? Então, você já conhece já. Nós vamos agora ministrar um louvor. Peço que você agora medite na letra desse louvor, nas nossas vozes, que você possa ser impactado mais uma vez, não somente pela mensagem, mas também por esse louvor, tá bom? Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Estrela da manhã, eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor, eu ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Cante. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Glória a Deus. Ele será fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém.
Deus. Eu morri na cruz, Trouxe salvação. Conheço a tua dor. Eu ouço teu clamor. E minha destra não falhará. eu creio. Não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, muito lindo. Vamos cantar mais uma vez, só a voz, só a capela agora, hein? Só a capela. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Aleluia, que linda, Deus é bom gente, que demais. voz linda. A sua. Nossa. Gente, quero pedir agora, nesse momento, que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Compartilha, ativa o sininho para você não perder nada. E não posso terminar sem antes falar dos nossos patrocinadores, tá? Quero agradecer a Buckingham, Perfumaria Espírito Santo, Duarte Gabriel, Duarte's Eventos. Se você precisa de produzir algum evento, conte com Gabriel Duarte. Escreva aí no Instagram, @Duarte.Gabriel. Quero agradecer a Roe Style, que é uma loja de moda evangélica que está com promoção. Tá bom, Felipe? Legal, Depois bom você comunica saber. com a sua esposa, Com tá? certeza. Olha que blusa linda aqui, comenta Maravilhosa. aqui, ó. Deus une propósito. Então são lindo. blusas para casal. Escreva aí no Instagram, pode pesquisar @RoeStyle. Está com promoção das camisas, R$65 a camisa, tá bom? Então, você que está nos assistindo agora, já corre lá, já comenta já, para você não perder. E agradecer também a Escola de Música EMEST. Nós estamos com vagas abertas para piano, teclado e canto. Se você tem interesse, se você é líder religioso da sua igreja, deseja levar a escola até a sua igreja, entre em contato conosco, @Escola de Música EMEST. E neste momento, eu quero agradecer, Felipe, pela sua presença. João, brigadaço, cara. Foi maravilhoso bênção. aqui. Que Deus possa abençoar todos os seus projetos. Quero voltar, viu? Amém, amém. Ser Que convidado. Deus possa abençoar seus projetos, consolidar todos Obrigado, eles, querido. tá? Obrigado. E nesse momento eu quero dizer pra você, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.